Já são 10h05, né? Então, vamos dar início, aula 12. Nessa aula nós vamos entrar no comando numérico propriamente dito, né? Aqueles que assistiram à aula. Podem, né, acessar o material, né, que foi gravado aí, quem não assistiu, né, enfim, associado à aula síncrona, que ela inicia com a apresentação do interpretador desenvolvido pelo NIST, que é a Instituição de Normalização dos Estados Unidos, baseado na norma RS 274 de código G. Bem, então, esse material está disponível nessa aula aqui, né? Então, esse é o interpretador. Já mencionei na aula passada, né? Uma série de funções de código G e código M que nós vamos aprender nessa disciplina. Normalmente essas funções são grupadas nesses grupos, grupo 1, 2, 3, e cada grupo desse apresenta funções preparatórias de código G de mesma natureza. Ou seja, em um bloco só posso ter uma função ativa de mesma natureza. Então, não posso ter no mesmo bloco, na linha N150, G0, G1 e G2. Só posso ter uma função preparatória de mesma natureza ativa. Bem, o que eu posso fazer é misturar, né? Funções preparatórias do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 5, 6. Então, eu posso ter um G1, G17, G90, G93, G20, descrito no mesmo bloco. O bloco seguinte chama uma outra função de mesma natureza, de mesmo grupo, aí cancela, né, a função anterior, que era G1, e no novo bloco, na linha N400, eu chamo o G2. Então, agora o G2 fica ativo, cancelando o G1. Então, a maioria dessas funções são modais, você chama só uma vez e ela fica ativa, ok? Bem, então são esses grupos. A gente também tem algo semelhante nas funções de código M, né, que são as funções miscelâneas. Bem, então, ao longo das apresentações aqui, quem já assistiu, né, a gente vai introduzindo aos poucos esses conceitos. Então, aqui a gente tem aqui uma tabela de código G, organizando os códigos, o significado dele, e os grupos, né? Então, o G1 é o grupo 1, G2, G4, G5, aqueles grupos que eu apresentei anteriormente. Então, quem é que pertence a G1? G0, G1, G2, G3, G33 e uma série de outras funções de movimentação, que são algumas funções especiais de ciclos de furação, né? Como G80, 81, 82, que depois a gente vai ver essas subrrotinas. São subprogramas que descrevem uma determinada estratégia de movimentação da ferramenta para a realização de furos. Então, G80, G81, 82 é um grupo de funções que realiza operações de furação, que é muito comum na indústria, né? Bem, então nós vamos, baseado nesta tabela, apresentar cada um desses grupos com as suas funções preparatórias. Então, isso aí a gente vai ver provavelmente na próxima aula. Bem, aí que tem alguns materiais, né?
slides, programação NC, por exemplo, você vai cair nesse livro, né? Que é uma tradução de um livro alemão, que é bem interessante, ele tem muitas figuras interessantes. E essas figuras, né, eu sempre usei e uso, né, para fazer uma série de explicações sobre a questão de estratégias de usinagem, troca de ferramenta. Então, é um livro bastante didático, né? Mostrando como as fixações das peças são feitas, né? Os tipos clássicos de fixação em torno, com placa de 3 castanhas concêntricas, uma fresadora, né, com sargentos, né, que são os grampos de fixação, da restrição da movimentação da peça bruta, né? Enfim. Então é um livro bem interessante, que a denominação dos trocadores de ferramenta, né? Então isso aqui que a gente chama de torre, eles chamam também de revólver de ferramenta. E aqui no centro de isso aqui mais para torno, né? E isso aqui para centro de usinagem a gente chama de magazine de ferramenta. Bem, mostrando uma máquina com 2 torres, uma no fundo e outra na frente. Então, eu tenho aqui uma placa principal, poderia ter também uma placa secundária desse outro lado. Então, seria um centro de torneamento bem complexo, né? Com uma flexibilidade muito alta, porque ele pode usinar simultaneamente 2 regiões da peça bruta. Uma região ele usina com a torre traseira e a outra região ele usina com a torre frontal. Aqui a gente tem um torno vertical, né? Então, quando a peça é muito pesada, eu não consigo fixá-la contra a gravidade, né? Por quê? Porque é mais complicado fazer esse tipo de fixação, porque a peça tem o seu peso próprio e eu vou estar trabalhando contra a gravidade. Já no torno vertical, eu posso usinar peças bastante pesadas, né? Onde eu vou fazer a fixação a favor da gravidade. Então, isso é muito comum, né? Em peças grandes. Por exemplo, né? Metrô, né? O trens em geral, né? O rodeiro, né? As rodas, né? São muito pesadas. E de tempos em tempos você tem que usinar para reconstruir a geometria, né? Do perfil da roda para ele ter um melhor contato com o trilho. Então, normalmente, né, os pátios de manutenção aí de metrôs, de trens, né, enfim, o pessoal que dá manutenção vai ter um equipamento desse tipo, né? Não um equipamento de comando numérico, normalmente um equipamento convencional, para a realização da usinagem, porque o rodeiro é muito pesado, né? Então a roda, vamos supor que pese aí 300 quilos, então a fixação num equipamento de um torno horizontal é muito complicado, né? Seria praticamente inviável. Então nós fixamos em um torno vertical. Então aqui eu tenho, a gente viu até uma máquina desse tipo aqui no vídeo, né? 2 cabeçotes de atuação, nesse caso, né? E aqui ele atuando na peça, né? Que está fixada na mesa do torno vertical. Bem, então, aqui os detalhes do cone ISO, né? A montagem do cone ISO. Esse aqui é o cone ISO tradicional, com geometria BT, né? Semelhante a que eu tenho lá no chão de fábrica, para fresamento. E aqui é um outro sistema padronizado para torneamento. Então, nós temos aqui um porta-ferramenta para fresamento, que é o cone ISO, e aqui um outro porta-ferramenta padronizado, em que eu tenho a geometria desse
sistema de fixação de ferramenta, ela é semelhante a um cone ISO, porque eu consigo zerar fora da máquina. Diferentemente de uma ferramenta convencional de torneamento, que cada montagem é diferente dentro da máquina, dentro do centro de torneamento, e por esse motivo eu não tenho condições de fazer o zeramento fora da máquina. Mas esse tipo de dispositivo, ele é muito indicado para produção, porque eu consigo fazer o zeramento fora da máquina. Eu coloco uma etiqueta passando os dados de zeramento dessa ferramenta em código de barras, por exemplo. Normalmente eu tenho um sistema de gerenciamento de ferramenta, tenho um almoxarifado de ferramentas, e essas ferramentas são compartilhadas e usadas em várias máquinas. E tem o gerenciamento de vida do uso desse enxerto, né, dessa montagem, sei exatamente quanto tempo de usinagem cada montagem, né, cada ferramenta montada aqui, tem em termos de vida de ferramenta restante ainda para um determinado vida de 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Então, a gente define a vida da ferramenta e acompanha a evolução dessa vida em um banco de dados. E quando a ferramenta estiver bem desgastada, nós podemos zerar novamente essa ferramenta ou simplesmente descartá-la. Bem, então esse dispositivo de torneamento eu não tenho no meu centro de torneamento, porque é um dispositivo muito caro. Ele custa 5, 6 vezes mais do que um dispositivo tradicional, convencional. Se ele custa R$500, né, dependendo do tipo de ferramenta que eu estou utilizando no meu torno, então uma barra de mandrilhar, né? Então uma barra de mandrilhar são normalmente ferramentas caras e pode custar, vamos supor, R$500. Um equivalente para torneamento, que é um sistema modular como esse aqui, vai custar alguma coisa entre R$2.500 e R$3.000. Então, isso aqui só se justifica realmente para produção, né? No meu caso, é laboratório, então eu optei por trabalhar com dispositivos de fixação de ferramenta de torneamento convencionais, né? Bem, então aqui ele mostra todos esses detalhes, né? Então, recomendo aí que vocês baixem o livro. Tem todos os conceitos que a gente vai ver aqui sobre zeramento de ferramenta, que tem a ferramenta de referência, o comprimento dela, e todas essas ferramentas vão ser zeradas em função dessa de referência. Então, ela pode ter um comprimento maior, um comprimento menor, e eu tenho que informar o comando com as funções G43 e G44, quanto é esse comprimento em relação à minha referência. Bem, então, fica aí como recomendações para aqueles que quiserem rever esses conceitos. Por exemplo, aqui a gente tem os conceitos que vocês devem dominar, né? Que é a geometria de ferramenta de torneamento, onde eu tenho os ângulos de posição, né? Principal, secundário desse outro lado, o ângulo da cunha da ferramenta, a seção transversal do cavaco, a rugosidade gerada, né? Que a gente chama de rugosidade cinemática, em função do raio de arredondamento da ferramenta, né? Que é esse inserto que está fixado no suporte. E a geometria que eu vou conseguir construir na peça vai ser função da geometria da ferramenta. Então, eu tenho que escolher uma ferramenta compatível com a geometria da peça que eu estou construindo. Então, dependendo dessa geometria, eu vou ter que escolher o melhor ângulo de posição que permita gerar, né, uma geometria compatível. Então, nesse caso aqui, a geometria, né,
que eu vou conseguir gerar aqui é só ângulos até 75 graus. Maior do que 75 graus, eu não vou conseguir gerar porque a ferramenta tem um ângulo de posição de 75 graus. Já essa outra ferramenta, eu consigo trabalhar até ângulos de 105 graus. Ou, desculpa, esse aqui é de 75, né? Esse aqui, ângulo até ou menor do que 105 graus. Esse aqui 90 graus, esse aqui 45. Enfim, então a gente tem que projetar a nossa peça, no caso do torneamento, didático que vocês vão fazer aqui, sabendo de antemão qual é a geometria da ferramenta que vocês vão utilizar. Como a gente vai usar uma ferramenta de sangramento, eu tenho menos problemas com ângulo de posição, porque a ferramenta de sangramento é mais flexível em termos de interação para remoção de material da minha peça bruta. Então, eu posso fazer operações de torneamento longitudinal, como é o caso aqui, e operação de torneamento transversal, né? Fazendo um faceamento na peça, por exemplo. Bem, então aqui tem os detalhes aqui da ferramenta, né? Enfim, fixação da peça bruta. Aqui a parte de fresamento discordante, concordante, né? Que é definido em função do sentido de rotação da ferramenta e do sentido do avanço. Se a velocidade tangencial da ferramenta é contrária à velocidade de avanço, então a gente chama que é sentido discordante. A característica principal é que a espessura do cavaco é menor no ponto de contato inicial da ferramenta. Ela vai aumentando gradativamente até chegar aqui no ponto de perda de contato. Fresamento é um corte intermitente, né? Então fica até o próximo gume de corte entrar em contato, fica alguns, dependendo da rotação, né? Fica algum tempo sem contato, né? Então eu tenho tipo uma fadiga de carregamento, né? O carregamento começa a crescer até seu máximo, depois a carga cai a zero, porque não tem corte, depois o corte começa novamente. E aqui eu estou tentando retirar a peça da sua fixação. Isso aqui a gente chama de sentido discordante. Eu preciso de menos potência no início e mais potência no final da máquina, no final da usinagem, né? Já esse aqui é o concordante, então a velocidade de rotação tem o mesmo sentido do avanço. Então você pega a velocidade tangencial dessa fresa e ela tem o mesmo sentido do avanço. Nesse caso, né, o ponto de início do contato é a maior espessura de cavaco. Então aqui eu vou exigir mais da máquina, né, vou consumir mais potência, e depois eu vou gradativamente diminuindo a potência até zerar a potência, e depois de algum tempo, o próximo gume de corte começa a interação, iniciando um novo ciclo de carregamento, né, de fadiga sobre a estrutura da máquina. Então, este cara aqui, né, eu estou comprimindo a peça, né, a peça está fixada na mesa e ela está sendo comprimida. Bem, então o sentido concordante é o que nós usamos normalmente em máquinas de comando numérico, porque ele trabalha favoravelmente à fixação, porque eu estou comprimindo a peça, e aqui eu estou tracionando a peça, só que ele exige mais da máquina. Por quê? Porque o corte começa na potência máxima. Então, os acionamentos vão ter o carregamento máximo no início do corte. Já numa máquina convencional, né, tão elaborada como uma máquina de comando numérico, né, nós utilizamos normalmente o sentido discordante.
Bem, teoricamente vocês já sabem tudo isso, porque assistiram o vídeo e fizeram a disciplina anterior, né? Mas aqui só para mostrar as diferenças. Aqui, fresamento tangencial, né? Desculpa, aqui o anterior era o tangencial, né? Esse aqui é o fresamento de topo, né? Que a gente vai utilizar aí na usinagem das nossas peças. E aqui é a nomenclatura que nós utilizamos. Então, nesse caso aqui, eu tenho contato, né, o tempo inteiro, né, com a peça aqui, né? Só essa região aqui que não tem contato, mas o restante da peça tem contato com a ferramenta. Bem, então esse é o fresamento frontal e esse aqui é o fresamento tangencial, né, e os parâmetros de corte para cada um dos processos. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com uma fresa de topo, uma fresa plana, usinando da forma como está apresentado na figura à esquerda. Bem, depois eu apresento os recursos, né, das máquinas. Bem, vou carregar de novo aqui, porque ele perdeu o contato aqui. Bem, então vamos abrir as perguntas. Tá? Porque aqui já entra nas funções preparatórias, funções de posicionamento, funções auxiliares. Começa a definir a estrutura da linguagem, estrutura da palavra, os blocos. Aqueles conceitos, né, que eu apresentei anteriormente, eles são utilizados agora para construir, né, os blocos que vão descrever a estratégia que nós vamos utilizar para fazer a usinagem. Bem, então vamos iniciar com as perguntas. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Bem, então basicamente isso aí que eu queria comentar desse início. Podemos aí dar início às perguntas, né? E as dúvidas que vocês tiveram sobre essa parte inicial, né, do comando numérico. Vamos lá, então. Perguntas abertas aí. Vamos lá, Thiago, diga. Você falou que o sentido concordante é geralmente utilizado, né, em usinagem, né, com a fresa lá e tal. Em quais situações, né? CNC. Em quais situações o sentido discordante é utilizado? Em quais situações ele tem uma vantagem? Tem algum exemplo prático? São máquinas convencionais, né? Que a máquina seja menos rígida. Basicamente é isso. Como as máquinas de comando numérico são mais rígidas, tem uma melhor estrutura, né? Tem um melhor projeto. Então, comando numérico, para melhorar a qualidade da peça, a gente trabalha comprimindo a peça, ao invés de tracionando a peça. Então, você melhora a qualidade, né, na usinagem. Só que se a sua máquina não for rígida, não for uma máquina muito poderosa, é melhor trabalhar com o sentido discordante, como a gente faz numa máquina convencional, né? Por quê? Porque o sentido concordante, ele exige mais da máquina. Então, por exemplo, para você ligar os motores DC, por exemplo, como as máquinas que eu tenho lá no chão de fábrica, né? Então, o robô é acionado por motor DC. O motor DC está alimentado
uma fonte, né, de corrente contínua. Essa fonte de corrente contínua tem uma série de limitações em termos de amperagem. E quando eu trabalho no sentido concordante, eu vou usar a máxima potência no início do corte. Então, você tem 5 motores. Esses 5 motores, né, necessitam de um banco de capacitores para dar uma determinada carga adicional, né, em termos de corrente, para fazer com que o eixo, né, saia da inércia. Então, para fazer isso, é necessário que eu, né, trabalhe com capacitores, né? Então, corrente alternada também, né? Mas corrente contínua, no nosso caso, ela é mais explícita. Então, por exemplo, os ventiladores de vocês, máquinas de lavar, máquinas de... Enfim, todos eles, né, têm uma motorização. E tem na parte de atuação, né, um pequeno, né, capacitor, 450 volts, né, uma determinada tantos microfarad, né, para aguentar uma carga inicial que o motor vai demandar. Então, se eu inicio a usinagem com a potência máxima que a máquina vai disponibilizar, vamos supor, nos 5 acionamentos, então eu preciso garantir, né, que eu vou ter condições de alimentar, no caso da máquina, todos os seus eixos, com a sua fonte, seu banco de capacitores, né, de tal forma que eu consiga fazer com que os motores iniciem, né? Enfim, então, quando a gente tem esse tipo de usinagem, no sentido concordante, a gente tem que ter uma máquina melhor, em termos de projeto, em termos de potência, porque ela vai ser mais exigida. Eu só tenho uma máquina convencional, eu não vou sobrecarregar tantos acionamentos e vou trabalhar no sentido discordante. É uma questão associada à operação da máquina, que não se recomenda máquinas convencionais ou máquinas didáticas, né, a trabalharem com sentido discordante, e também uma questão de qualidade na interação da ferramenta com a peça, porque no sentido concordante eu vou estar comprimindo, né? Estou comprimindo a peça, e no outro eu estou tracionando a peça. Então, estou tentando tirar a peça do seu sistema de fixação, puxando a peça, porque corte é no sentido contrário. Já no concordante, eu estou comprimindo a peça, né? Então, a rigidez da máquina tem que ser maior ainda, porque os esforços que eu estou aplicando são maiores no início, né? Então, a máquina vai ser mais solicitada. Então, um carregamento, né, dinâmico. Então, tem uma fadiga no meio, né? Então, ela vai do máximo até 0, depois fica um pouquinho intermitente, sem corte, depois começa de novo um novo ciclo do máximo para o mínimo, um pouquinho sem corte, porque o corte é interrompido, né, já que é atrasamento. Dependendo da quantidade de gumes de corte, eu vou ter um determinado tempo sem corte. Depende da rotação, né, da interação que eu tenho ali com a peça. Só que eu tenho um ciclo de carregamento, né? Um ciclo desfavorável em termos da dinâmica da máquina, porque eu começo do máximo para o mínimo, que é o 0, sem carga, e depois do máximo para o mínimo, do máximo para o mínimo. Então, isso também
degrada a máquina, né? Então, depois da máquina ter 15 anos de uso contínuo, né? Em 2, 3 turnos de trabalho, a máquina está bem comprometida. Então, se eu tenho uma máquina convencional e trabalho com esse tipo de carregamento dinâmico, a vida útil da máquina vai ser menor, né? Então, é uma questão, né, de avaliar, né, o carregamento, né, a dinâmica desse carregamento, o impacto que isso vai ter sobre a estrutura da máquina, os componentes utilizados, né, enfim. Então, é basicamente isso aí, né? Então, normalmente, comando numérico, a regrinha usa sentido, né, concordante, que é uma condição mais favorável em termos de qualidade final da usinagem, sacrificando mais a máquina. Mas como a máquina é mais robusta, então isso é atenuado pelo projeto da máquina. Já na usinagem convencional, sem comando numérico, vamos evitar usar, né, a máquina, fazendo com que o esforço seja gradativo, né, a potência seja crescente. Então vai ser do menos para o máximo, sem corte, novo ciclo. Então o ciclo de fadiga, né, é atenuado, né, porque o esforço que o sistema de transmissão de movimento, de fixação da peça está sofrendo, tem um aumento gradativo, do zero até o máximo, depois fica sem carregamento, do zero até o máximo, e assim sucessivamente. Então, é menos agressivo, né? Então, o efeito da fadiga e do descarregamento sobre os sistemas, subsistemas e componentes da máquina são menos agressivos. Então, basicamente, é essa a recomendação, né? Bem, mas vocês não viram esses aspectos na disciplina passada, não? Isso aí é o básico, né, da parte de usinagem, né? Enfim. Vamos lá, próxima pergunta aí. Quem tem nenhuma dúvida sobre comando numérico, sobre essa parte introdutória? Bem, se vocês não tiverem nenhuma dúvida ou não assistiram o vídeo, né? Então, sem dúvidas, então eu vou encerrar a aula agora, tá? Aí, quem não assistiu, né, tem que assistir para ter dúvidas, né? Senão fica difícil, né? Vou encerrar a aula aí com 35 minutos de revisão dos conceitos que eu demorei 1h50 para apresentar para vocês na aula gravada, né? Na aula 5. Última oportunidade aí. Alguma questão? Alguma dúvida? Bem, se não tem nenhuma dúvida, eu encerro a aula, né? E aqueles que não assistiram à aula ou às aulas anteriores, né? Recomendo aí que comecem a assistir. Bem, com relação à disciplina propriamente dita, tem alguém que não tenha grupo ainda de seminário? Professor, eu ainda não tenho. Quem que está falando? É Andressa. Bem, então, ou você faz sozinho, ou acha alguém para trabalhar com você. Os temas que estão disponíveis são esses aqui, né? Então, o próximo tema disponível aqui é o GIPSCAM fresamento. Posso te colocar aqui, ó, aí você vê se tem mais alguém que possa trabalhar com você. Mais alguém não tem grupo? Quer trabalhar aí com a Andressa? Bem, com relação à próxima aula, né, dia 28, se eu não me engano, né, é ponto facultativo, né?
Eu não sei ainda o que a UNB fez com esse ponto facultativo. Então, a princípio, não haverá aula no dia 28, tá bom? Como ponto facultativo, dia 1º, né? É carnaval, na terça-feira de cinza, né? Enfim, isso. E quarta-feira é dia 2, né? Aí é expediente normal na UNB, como não vai ter carnaval aqui em Brasília, sei lá onde é que vai ter. Enfim, então, dia 28 nós não teremos aulas e dia 2 retornamos às aulas. Então, o próximo agendamento vai ser para o dia 2, tá bom? Então, basicamente, esse era o comunicado que eu gostaria de fazer para vocês. Bem, não tendo mais nenhuma dúvida, mais ninguém que queira ser incluído em seminário, ou alguém que queira fazer uma pergunta, eu vou encerrar a aula agora, tá? Ninguém tem dúvida, né? Enfim. Então tá, então, bom dia a todos aí e até quarta-feira da próxima semana. É isso, né? A gente está no dia 23, é isso. 28 não tem aula, dia 2, quarta-feira, teremos aula. Então é isso aí, pessoal. Bom dia a todos aí.